Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala galera, estamos no ar com mais um Live FJU e hoje, segunda-feira, dia de algo a mais. Aquela noite especial com a galera da Força Jovem para experimentar mais do poder de Deus, para conhecer mais da palavra dele e, claro, ser cheio da sua presença. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o que vai acontecer daqui a pouquinho no Algo a Mais, mas antes quero aqui receber nos nossos estúdios Gabriel, boa tarde Gabriel, boa tarde. Laís também, boa tarde Laís, que vão compartilhar com a gente as suas histórias, mostrar que vocês já erraram muito, né? Mas hoje não erram mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Então, erraram, aprenderam com os seus erros, se consertaram e hoje têm uma vida totalmente transformada. E sabe por que nós compartilhamos com vocês essas histórias? Justamente para que você não precise errar, para que você seja sábio o suficiente para olhar o erro dos outros e não cometer os mesmos. E se você está errando, para você ver aonde o seu erro pode te levar e para você sair dele o quanto é tempo, tá certo? Mas antes disso, olha só o que acontece todas as segundas-feiras no Algo a Mais. E também conheça a história de pessoas que, através desta reunião, têm recebido o Espírito de Deus e tido suas vidas também transformadas. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você buscar mais, se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse nosso site e saiba onde nos encontrar. Essa é uma reunião para lá de especial. Todas as segundas-feiras, aqui no Templo de Salomão, a galera da Força Jovem do Templo de Salomão pode, então, participar de um Algo a Mais com Deus. Essas reuniões acontecem todas as segundas aqui na Avenida Celso Garcia, número 499, no Brás, bem do lado do Templo de Salomão. É onde a galera da FJU aqui se reúne para ter este Algo a Mais com Deus. Te esperamos, tá? Ainda hoje você pode ter essa experiência incrível com Deus, tá bom? E para a gente aproveitar aqui, falando em experiência incrível com Deus, você teve uma também, né, Laís? Sim, senhor. Mas pastor, antes disso, você passou por uns maus bocados. Sim, senhor. Conta pra pastor. gente aí qual que é a tua história. A minha história com Deus começa através da minha mãe, né? Então, nós morávamos aqui no interior de São Paulo e aí meus pais eles resolveram se separar. O meu pai tinha vários problemas e nesse período ele estava doente, só que a gente não sabia. Então, quando minha mãe se separa, ela volta para a terra dela, que era no Maranhão, e eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. E nesse período que eles se separaram, não fez muita diferença para mim, porque eu não tinha entendimento disso ainda. Mas menos de um mês depois, meu pai veio a falecer. Ele teve leucemia, né? Então, ele veio a falecer. E aí, eu comecei, aos pouquinhos, ter uma certa mudança. Então, eu que era a menina que antes me dedicava muito na escola, eu gostava muito, né, de estar ali, dedicava a família e tal, eu já comecei a mudar. Então, só que essa mudança foi sem eu perceber muito. E aí, durante esse período da minha infância, a gente vivendo ali na casa da minha avó, pouco tempo depois, a minha mãe começou a frequentar a igreja. Então, eu comecei a ir com ela. E aí, eu participava da EBI, tudo certinho, e fui crescendo. Então, eu aprendi a fé, eu aprendi a fazer sacrifícios, eu aprendi a ser dizimista, eu fui dando ali os primeiros passos na fé.
E na minha adolescência, né, eu já fui meio que entrando em conflitos porque eu fui passando por muitas situações em casa, porque como minha mãe frequentava a igreja, a minha família não concordava, porque a gente morava com muitas pessoas ali, né, com a minha avó e tudo mais. Então, a minha família não concordava com ela ir para a igreja, então a minha irmã também já era menorzinha, então a gente acabava recebendo toda a carga, sem a gente seu pai já tinha entender. saído de casa. Sim, ele já tinha falecido nesse período. Senhor. Então eu fui mudando, né? Então eu nunca fui atrás, mas também eu não entendi exatamente o que tinha acontecido, mas eu fui meio que passando por cima. Eu fui aprendendo a passar por cima de tudo. Você tinha quantos anos? Nesse período eu já estava com mais ou menos uns 11, 12 anos. Mas eu fiquei na casa da minha avó nesse período até os 18. Mas eu ia para a igreja, tudo certinho. Eu fui aprendendo os primeiros passos, mas eu nunca me entreguei de verdade, né? Eu só ia fazendo o que tinha para fazer. Então eu era aquela adolescente jovem, né? Que eu ia evangelizar, eu ajudava, eu tava ali, mas eu nunca me entregava porque eu não pensava em mim, entende? Eu não lembrava da minha alma, eu não lembrava da minha salvação, eu só pensava nos outros. Eu achava que Jesus poderia resolver os problemas de qualquer pessoa, mas eu não pensava que ele ia resolver os meus. Até porque eu nem sabia quais eram os problemas que eu tinha. Então você cria em Deus, né, de uma certa forma, sabia o poder que ele tinha, mas não acreditava que para você ele poderia fazer alguma coisa. Exatamente. E eu acreditava muito, assim, firme que eu ia voltar para a cidade de onde eu vim, porque como eu era criança, então eu achava aquele lugar maravilhoso. Então, eu vou voltar para lá, e eu tinha esse sonho. Eu falava, não, quando eu fizer 18 anos, eu vou terminar a escola, e aí eu vou para São Paulo, eu vou fazer minha faculdade lá, e eu vou trabalhar lá, e eu vou morar lá. E eu fiquei focando nisso. Esse era o meu foco. E eu acreditava nisso. Então, tudo que eu pensava era pensando neste futuro. Naquele momento, eu só vivia. Eu só ia, só existia. Então, você achava que o fazer pelos outros ali, de uma certa forma, ia trazer para você algum tipo de benefício. Exatamente. E não foi isso que aconteceu. Não, porque eu consegui o que eu queria, eu fiz 18 anos, eu entrei na faculdade que eu quis, estudei. E aí, no período da faculdade, eu até comecei a ir na igreja na cidade que eu estava, né? Que era aqui no interior. Comecei a ir na igreja, eu fui um período. Só que aí, em um determinado momento, dentro da igreja, eu fui me cansando. Porque como eu não me entregava, então chega um momento que você cansa, né? Você cansa de estar naquilo ali. E aí eu me cansei. E aí eu comecei a fazer o que eu queria, porque eu já não precisava mais prestar contas com ninguém, eu estava morando sozinha nesse período. Então eu poderia sair a hora que eu quisesse, poderia fazer o que eu quisesse e ninguém ia ficar sabendo. Então eu comecei a fazer isso. E num determinado período, já nos últimos anos assim, da faculdade, eu comecei a pensar muito em relação à bebida, porque eu pensava assim, não, eu tenho que me dedicar muito, então eu vou ter o melhor currículo, eu vou fazer muitas horas extras. Eu fiz muitas horas extras, eu me formei com um currículo muito grande, parecia até uma apostila no meu currículo da faculdade. Mas eu falava assim, não, eu vou fazer, e com isso eu já fui deixando a igreja de lado, eu já não ia mais tanto quanto deveria. Então eu ia para a faculdade 7 horas da manhã, voltava às vezes 10 horas da noite. Eu ficava o dia inteiro e não ia para a igreja. Né? Então, se eu já não tinha a palavra dentro de mim, imagina sem receber nada. E aí, nesse período, para poder aliviar um pouco o estresse, porque é estressante, é um período que a gente fica muito estressante, você tá perto de se formar, você não sabe o que vai ser o seu futuro, aquela coisa toda. Eu comecei a frequentar festas da faculdade, para dar uma aliviada. Eu comecei a beber muito em casa, assim, eu comprava garrafas grandes de bebida e eu bebia só para poder aliviar um pouco o estresse, no sentido de que eu pensava assim, não, se eu tirar minha cabeça desse monte de coisa que eu tenho para fazer e focar em outra coisa, como, por exemplo, ficar bem de uma ressaca, né, que eu bebia muito, então eu vou esquecer um pouquinho. Então eu focava ali em ficar bem, porque eu morava sozinha, então eu tinha que ficar bem sozinha. E aí eu esquecia por aquele breve momento todos os problemas que estavam acontecendo comigo. Porque num período da minha infância eu passei por um abuso de um familiar meu.
Só que eu nunca, como eu falei, eu passava por cima de tudo, nunca parei para pensar. Só que chega um momento que você vai crescendo e vai se tornando adulto, você vai entendendo tudo que aconteceu, você não tem mais por onde fugir. E aí eu fui entendendo que realmente aquilo tinha acontecido. Só que quando tudo isso foi entrando na minha cabeça e eu fui entendendo tudo, foi ficando, sabe, muita coisa ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, tudo acontecendo no mesmo dia, no mesmo período, muita coisa na cabeça. Então eu descontava na bebida. Era um turbilhão, então, de pensamentos que vinha De na sua emoções, mente. exatamente. Você tinha um passado, uma família, de uma certa forma, desestruturada, Sim. né? Cresceu dentro de um ambiente desestruturado. Um passado, podemos até falar, traumatizante. E agora, na altura do campeonato, na altura da sua vida, você tinha um foco errado. Conhecia a Deus, mas com um foco errado. Exatamente. Você tanto aplicou ali para os estudos, para sua carreira, para sua vida acadêmica, como também para a bebida. Exatamente. E esse é um erro que muitos cometem. O erro da Laís é um erro praticado muito nos dias atuais. É quando você tem aquela famosa frase, né? Eu já não sei mais o que fazer. Você está fazendo um montão de coisas, mas ao mesmo tempo você diz, eu não sei o que fazer. A verdade é que não é que você não sabe o que fazer. A verdade é que você percebeu, em algum momento você percebeu que há falta de algo dentro de você. E aí você fica tentando suprir esta necessidade de alguma forma. Então, vou tentar suprir nos estudos, nada resolve. Vou tentar suprir nas amizades, também não resolve. Vou tentar suprir na bebida, também não resolve. Vou tentar suprir nas festinhas, também não resolve. Por quê? A Bíblia nos ensina lá no livro de Eclesiastes que Deus colocou dentro do coração do homem o desejo pela eternidade. E todos nós carregamos dentro de nós esse espaço que é reservado para a eternidade, ou seja, reservado para Deus. E enquanto Deus não ocupar esse espaço dentro de você, não adianta você tentar com bebidas, festas, amizades, estudos, uma carreira brilhante, nada disso te será suficiente. Você pode ter o melhor currículo, você pode estudar nas melhores escolas, você pode ter dinheiro suficiente para pagar bebida, festa para todo mundo, ou até pagarem para você, nada disso te será suficiente. Esse vazio que você carrega, essa ansiedade, essa preocupação com o amanhã só vai realmente sair quando o Espírito de Deus ele entrar na sua vida e ele de fato, de verdade, te preencher. Caso contrário, você vai ser como a Laís, né, Laís? Você buscou e nunca encontrou nada quando você buscava no mundo. E quando é que você percebeu, assim, que não era lá que estava a solução? E você buscou da forma correta? Eu precisei apanhar mais um pouquinho, pastor. O que porque aconteceu? ainda não foi suficiente. Eu vim morar em São Paulo quando eu me formei. Só que aqui em São Paulo eu não tive coragem de fazer tudo que eu fazia antes. Porque a minha mãe veio morar comigo também. E a minha mãe já frequentando a igreja, ela já servia a Deus. Então eu comecei a ir com ela para a igreja. A gente ia numa igreja perto de casa, igreja de bairro. Só que eu continuei naquela mesma coisa, sem me entregar, sem entender direito. Até que chegou um período que eu finalmente, entre aspas, cansei, sabe? De ir à igreja, porque até então eu ia daquele jeito, até que eu parei realmente de ir. E nesse período que eu parei de ir, eu só trabalhava e ia para casa ficar no meu quarto. Trabalhava e ficava no meu quarto. Eu não tinha mais sonhos, eu não tinha mais objetivos, eu não tinha expectativas. É aquela famosa pergunta que todo mundo faz, né? O que você projeta daqui 5 anos? Como você se vê daqui 5 anos? Eu não via nada. Literalmente, eu não via nada. E até que uma moça que estava frequentando aqui no templo, ela era dessa mesma igreja, veio pra cá, ela me conhecia e ela começou a me convidar. Ela sempre falava, Laís, vamos, vem aqui conhecer. E eu sempre enrolei. Até que algumas amigas minhas que eram lá do interior quiseram vir aqui visitar, né? Vieram pra cá e me chamaram pra vir, porque elas queriam conhecer o Força Jovem do Templo. E eu não queria. Só que como elas estavam na minha casa, então ficava feio falar, eu não vou te levar, né? Então eu vim com elas. A gente veio no Encontro Jovem no sábado. E o pastor que fazia a reunião já me conhecia. Então depois do Encontro Jovem, ele começou a conversar comigo. E aí ele perguntou, e aí, como é que você tá? E eu falei, pastor, eu já não tô mais frequentando. Ele até ficou bem surpreso. Mas eu falei, eu já não tô mais frequentando.
E aí ele começou a conversar comigo, tudo certinho. Ele me convidou para vir no domingo, eu não vim. E na segunda-feira, eu lembro até hoje, era o dia do meu aniversário, ela me convidou e aí eu vim no Alga Mais. Eu comecei no Alga Mais no dia do meu aniversário, 17 de julho de 2023. E daí eu nunca mais saí. Fiquei até hoje. E como é que você fez a partir desse dia na sua busca do Espírito Santo, na sua entrega? Porque antes você estava na igreja também. Mas você comentou que você tinha uma grande dificuldade de se entregar. Exatamente. Eu acredito que no começo essa dificuldade ela voltou também. Como é que você fez para vencer e se entregar de verdade? Sim, senhor. Eu me batizei numa vigília, foi em agosto. Então eu fiquei de julho, né? Comecei em julho, até mais ou menos ali agosto, um mês, buscando a minha libertação. Eu comecei a focar em mim, entender que eu também tinha uma alma, que eu também precisava do Senhor Jesus, não só os outros. E que sim, os meus problemas podiam ser resolvidos, não só os dos outros. Porque eu via vários testemunhos de pessoas que tiveram problemas muito maiores do que os meus até. Mas eu acreditava super que Deus poderia resolver os dela, mas não pensava em mim. E aí eu comecei a entender que não, que Deus ele também me vê, que eu também existo, sabe? E aí eu comecei a focar na minha libertação. E aí quando eu me libertei, eu me batizei nas águas, na vigília. E aí essa dificuldade que eu tinha de realmente me entregar, ela realmente foi me acompanhando, até eu entender que realmente eu tinha isso. E eu lembro que eu fiquei mais ou menos um ano, assim, dormindo, sabe? Depois do meu batismo. Eu parei ali a caminhada, tudo, fiquei bem, fiquei tranquila. Até que quando eu dei por mim, falei, nossa, já passou um ano que eu me batizei e eu ainda não tenho o Espírito Santo. Como assim? Né? O que eu tô fazendo? Por que eu parei? E aí até que uma jovem da tribo se aproximou de mim, começou a conversar comigo e ela falou, vamos ler aquele livro Nos Passos de Jesus? Para você entender o que está acontecendo? Porque talvez lá você encontre onde foi que você parou. E aí eu comecei a ler. Eu falei, então eu me batizei e eu dormi. Eu falei assim, então eu vou continuar. E aí isso, quando foi em um outro mês de agosto, eu recebi o Espírito Santo. E quem é a Laís hoje? Eu recebi o Espírito Santo, foi na vigília, lembra até hoje? Foi na vigília, qual é o filme? Que o bispo falou sobre a história da sua vida. Uhum. Quando você tá ali para morrer, passa um filme na sua cabeça. E realmente, essa vigília aconteceu isso comigo. Porque foi uma alegria tão grande o momento, foi uma paz que eu nunca senti na vida. Foi a primeira vez que realmente eu percebi que eu existia. Eu falei assim, nossa, o Senhor está me vendo, sabe? Deus realmente existe para mim, sabe? Deus me viu, Deus me aceitou. E de lá pra cá, bispo, eu nunca mais tive problemas com isso. Eu nunca mais precisei de bebida, eu nunca mais precisei de amizades para poder ser feliz. Porque o Espírito Santo já me faz mais do que feliz, sabe? Ele me completa, ele é tudo pra mim. Então, eu tive uma mudança completa, assim. Nunca mais precisei de nada. Amizades, nada. Porque o Espírito Santo me completa. Até mesmo o que eu foquei, que é a minha carreira, já é algo que eu não vejo problemas em focar tanto, sabe? Porque pra mim, estar aqui, estar no Força Jovem, estar onde eu venho, é muito mais importante do que estar lá e dando tudo, dando gás ali fora pra poder ganhar dinheiro, sabe? Já perdeu até aquele sentido, entende? A Força Jovem te ajudou, então? Muito, mudou minha vida. O que ela representa pra você? Pastora, a Força Jovem representa tudo pra mim. Porque mudou minha vida, sabe? Se não fosse pela Força Jovem, eu não estaria aqui. Eu não teria encontrado o Senhor Jesus. Jamais eu teria conhecido a salvação e jamais eu teria entendido que eu tenho valor, sabe? Que eu também existo e que eu também tenho uma vida e que o Senhor Jesus também me ama, sabe? Hoje você ajuda outros jovens também. Graças a Deus, pela misericórdia Tá do aqui Senhor na Força Jesus. Jovem. Faz parte de que projeto? Faço parte do Projeto Cultura. Projeto Cultura. Tá aí ajudando também nas apresentações, nos musicais que a Sim, gente tem aí. senhor. Sim, senhor. Eu ajudo por enquanto, como staff da banda FJU. E aonde precisar, a gente está aí, nos bastidores da vida. Legal. E assim, a história da Laís nos mostra um ponto também muito importante e que nós temos uma forma de ajudar e muitos não entendem como buscar essa ajuda. Para explicar melhor é você saber. Uma das maiores dificuldades que a Laís enfrentou foi dentro da faculdade. A faculdade foi ali um momento da vida dela onde ela conheceu, digamos assim,
conheceu as amizades, se entregou ali para as bebidas e tal. E, de repente, você tá aí numa faculdade, na universidade, fazendo um cursinho, e muitos pensamentos vêm na sua mente. Eu me refiro a você que tá desses dois lados. Primeiro, você que, de repente, é da igreja e tá fazendo uma faculdade, tá começando a entrar nesse conflito como a Laís entrou. Você que conhece a fé de uma certa forma e já se afastou da presença de Deus, como a Laís já esteve nesse momento também, e você agora tá culpando os seus estudos. Você chega até a dizer assim, não, Deus sabe, eu não tenho tanto tempo assim, é difícil, a vida universitária é corrida e tal. Quando, na verdade, quanto mais corrida fica a sua vida, mais você tem que se dedicar a Deus. Porque, de uma certa forma, você pode se distanciar sem perceber. Foi o que aconteceu com a Laís e é o que acontece com milhares de jovens nos dias de hoje. Muitos se distanciam da presença de Deus a partir do momento que entram numa faculdade. Não estou falando para você, por exemplo, que você não deve estudar, que você não deve fazer uma faculdade. Pelo contrário, você deve sim, mas isso tem que ser feito com Deus sendo o primeiro. Nós falamos num projeto universitário que não adianta de nada. Nós temos como lema formando jovens visionários, mas não adianta de nada você ver tudo neste mundo se você não vê a Deus. Quem é o jovem visionário de verdade? O jovem visionário é aquele que verá a Deus. Se você, como um jovem universitário, ver tudo, tiver uma vida acadêmica de sucesso, uma carreira profissional bem-sucedida, mas no final de tudo você não ver Deus, não vai ter valido nada tudo que você viu. Era melhor não ter visto nada e no final ter visto Deus. Compreende? Então, para te ajudar, nós temos aqui na Força Jovem também um projeto universitário que conta com várias palestras, workshops, rodas universitárias que servem justamente para você que tem estado numa universidade, numa faculdade, tem buscado saber como conciliar as duas coisas. Eu não quero perder a minha vida com Deus, mas também não quero deixar de estudar. Tem como fazer isso? Tem. A Laís não conhecia universitários na época. Se ela conhecesse, certamente ela não teria errado. Então, para isso, não erra, não falha mais. Conheça o projeto Universitários, que com certeza você vai ter ali uma ajuda extra para você ter uma vida de sucesso profissionalmente e academicamente falando, como também espiritualmente. Se liga aí um pouquinho mais do que acontece aqui no projeto Universitários. Bom, você já se perguntou o que passa na cabeça de um estudante? Galera, eu reuni vocês aqui hoje pra gente poder alinhar melhor essas emoções. Assim não tá dando. Eu não consigo te mostrar tudo que tá rolando ali, mas posso te apresentar uma galera que com certeza pode ajudar. Na FJU, temos um projeto que é a sua cara, o FJ Universitários. É composto por jovens formados e formandos no ensino superior, jovens que têm interesse em ingressar na faculdade ou que gostam de estudar. Nosso objetivo é estimular seu lado pessoal, intelectual, profissional e espiritual. Fazemos isso através de encontros mensais, palestras, oficinas de idiomas, grupos de estudo, aulas preparatórias para vestibulares e ações sociais. No departamento Se Liga, os jovens são levados ao conhecimento de suas obrigações e direitos, formando assim bons cidadãos. No Motiva, a galera recebe o estímulo necessário para que alcancem seus objetivos. O Supera promove atividades em diversas áreas, para mostrar que, independente de limitações e posição social, você pode ter sim seu sucesso acadêmico e profissional. Ainda não decidiu o que quer cursar? Também podemos te ajudar. Participe de nossos encontros e feiras de profissões. Formar jovens visionários que possuem alicerce espiritual e profissional é nossa missão. Mas diz aí, gostou, né? Então procure um polo da FJU mais próximo de você e saiba hoje como participar. FJ Universitários, um projeto feito para você. Para mim, fazer esse simulado é muito importante, pois assim vai me acalmar mais no dia da prova mesmo. Não, primeira vez que eu tive a oportunidade de vir fazer.
Eu vim hoje nesse simulado porque uma colega minha da Força Jovem Universal comentou que o projeto do Universitários é preparatório para o Enem. Eu quero fazer faculdade de marketing e eu vejo que hoje aqui vai ser um ensinamento, né? Por ser minha primeira vez fazendo simulado, vou prestar o Enem esse ano também, então vai me ajudar bastante. Bom, um amigo meu me mandou um convite do projeto Universitários e aí eu me interessei e vim fazer o simulado para me ajudar nas provas do Enem. E que também eu já estou quase no final do ensino médio, né? Então é uma ótima oportunidade para mim. Fiquei sabendo através da minha coordenadora do Força Jovem. Aí ela me deu o link e eu me inscrevi para fazer. Eu me espero sair bem, porque isso vai me ajudar bastante. Como eu já estou no último ano do ensino médio, eu vi isso como uma oportunidade para me preparar mais, para ver como vai ser o dia. E como a gente já está na reta final, o Enem já está chegando e faz tempo que eu fiz o Enem, então eu vi isso como uma oportunidade para ver como é que eu tô, avaliar, né, me comparar os meus resultados com o meu eu do ano passado e o meu eu de agora, depois desse ano todo estudando. Olha, eu sou professor, né, de língua portuguesa e redação e literatura. Não dou aula só aqui no Desafiando Enem, dou em outros lugares. Mas, assim, a minha experiência com o projeto é muito satisfatório e gratificante. Hoje nós estamos realizando o simulado de um trabalho nosso de preparar o jovem, preparar o candidato. Primeiro, o simulado, ele é essencial. A gente está fazendo isso aqui na Força Jovem porque é realmente uma preparação não só para os nossos alunos, mas também para aqueles que não frequentam e querem conhecer e querem ter uma oportunidade de mudar de vida a partir do estudo. Porque assim como na vida real, digamos assim, o Enem, os jovens também vão fazer um simulado, que são os treineiros, né? É um controle mais que ele tem que fazer dele mesmo, né? Ele tem que estar preparado para isso. Nós que já prestamos o Enem, nós sabemos que o jovem ele chega ali ansioso, preocupado, às vezes ele não estudou quanto que ele deveria, mas hoje nós estamos aqui para justamente dar esse apoio. Eu acredito que hoje, a partir desse simulado, eles já estarão mais preparados para prestar o Enem. Levando em conta em que a prova do Enem, uma prova que é um desafio para muitos alunos, muitos que estão ali no ensino médio vão fazer essa prova, tem ali isso como um grande desafio da sua vida até, porque essa prova leva eles para grandes objetivos. Qual que é a intenção do projeto Universitários dentro disso? Hoje está sendo aplicado o simulado do Enem, que é um simulado mais perto possível da realidade, ali dentro da prova, para que eles estejam dentro dessa preparação. Preparação essa que a gente faz desde o início do ano, desde janeiro, dentro do Desafiando o Enem, que são aulas de química, física, biologia, matemática, inglês, espanhol, todas as matérias que caem dentro do Enem, a gente estuda elas antes para que a gente aplique este simulado e assim os alunos possam ir de uma forma preparada para o grande dia, o dia da prova, o dia do Enem. Aí, ó, esse é o projeto Universitários. Inclusive, neste mês de março, nós vamos ter inúmeras atividades do projeto Universitários, uma agenda cheia. Todos os finais de semana vão ter atividades, desde palestras, workshops, rodas universitárias, como demais atividades também, que vai ser para auxiliar você na sua vida acadêmica e espiritual também. E falando no projeto Universitários, a gente tem aqui o Gabriel. Qual é o seu projeto, Gabriel? Universitários. Projeto Universitários, né? Sim, senhor. O projeto Universitários tem te ajudado? Tem, sim, senhor, com certeza. Inclusive, um fato curioso é que eu já fui afastado e eu assisti um programa como esse. Uhum. E aí era falado sobre o projeto do Universitários e eu comecei a querer voltar pro Força Jovem por conta do projeto. Eu olhava e falava, poxa vida, eles têm aula, né? O pessoal quer estudar. E eu tava numa fase da minha vida com um certo tipo de pensamento que eu queria o quê? Estudar e ganhar dinheiro. Então eu preciso estudar, eu preciso melhorar o meu currículo, como a Laís falou, eu preciso ser o melhor. O meu objetivo era ser o melhor em tudo, então eu tinha que não só ser o melhor, mas eu precisava aparecer,
Era eu que precisava estar ali nos holofotes, eu precisava de tudo. Tudo tinha que vir a mim, né? E aí eu comecei a ver o programa e aí eu falei, poxa vida, tem um projeto. E aí foi onde surgiu, voltou, né, o desejo de estar na igreja. Então, num programa como esse, você assistindo, decidiu voltar. Sim, senhor. Hoje você está aqui. Graças né? a Deus. Então, vamos fazer aqui agora aquilo que um dia alguém, né, fez e sem perceber alcançou você, e hoje certamente você vai alcançar alguém. Conta pra gente aí como é que é a tua história. Então, pastor, eu nasci e cresci na igreja, né? Os meus pais, eles vieram do mundão, então eles bebiam, faziam todo tipo de coisa errada. E eles chegaram na igreja namorando já, então eles se converteram, eles se casaram, e aí veio eu. E eu cresci num berço cristão, então a minha mãe viveu os dois lados da moeda, né? Ela já foi do mundo do crime, e aí ela se converteu. Então ela deixou de andar com os amigos que ela andava, deixou de fazer tudo que era errado. E aí ela falava, Gabriel, não vale a pena você trocar o que você tem hoje com o Senhor Jesus pelo mundo, pelos prazeres da vida. Não vale a pena, não adianta, não é algo lógico. Minha mãe era professora também, pedagoga, então ela usava muito a lógica. Então ela falava sempre assim comigo. E eu não dei ouvidos, nunca dei ouvidos pra ela, né? E desde pequeno eu gostava muito de estar na igreja, gostava da IBI, amava estar lá, né? Minha tia, tudo. Mas eu sempre olhava para os meus amigos. Era um jovem perdido, era um jovem confuso, né, pastor? Eu olhava assim para minha vida e falava, poxa vida, até que tá legal viver dessa maneira. Ser um jovem cristãozinho, certinho, tudo mais. Mas eu não tenho o que os meus amigos têm também. E isso desde pequeno. Desde pequeno eu tinha isso. Passei a ter muitos problemas com meus pais também. Então, com meu pai, com a minha mãe, eu respondia. Eu era um filho muito rebelde. Eu fazia as coisas da minha cabeça. Vinha um pensamento e eu falava, eu acho que essa ideia é bacana. Eu ia lá e fazia. Não tinha um não pra mim. Eu não gostava de seguir lei, não gostava de seguir regras, né? Tanto é que isso foi me afetando tanto que quando eu cheguei na adolescência, eu não queria saber se o professor falava não ou sim. Eu simplesmente ia lá e fazia, entendeu? Então, isso veio desde pequeno, sempre me acompanhou. Mas, no que eu me apegava? Eu estava dentro da igreja. Então, eu tô dentro da igreja, né? Eu não tô bebendo, eu não tô fumando, eu não tô fazendo aquilo que as outras pessoas estão fazendo de errado. Eu não tô no mundo do crime como minha mãe. Então, assim, eu me achava o santo, me achava o certo. Na minha cabeça, eu era o melhor filho, porque eu tirava boas notas, eu ganhava medalhas na escola. Então, tudo que eu podia fazer para manter uma aparência, eu fazia. Inclusive, mentir para mim mesmo. Eu mentia para mim mesmo e eu era tão convicto que eu olhava quando minha mãe pontuava um erro para mim, eu falava, não, ela tá errada, é você que tá errada. Eu tô certo, você que tá errado. De tão convicto que eu tava da mentira, né? Então, mas o ponto crucial mesmo foi quando eu tinha uns 15 para 16 anos, por aí. Eu mudei de escola, né? E eu fui para essa escola para bagunçar. Eu era um ótimo aluno, mas eu falei, eu não quero mais estudar, mas por conta da minha mãe, eu vou estudar. Para não ser uma vergonha para ela, eu vou estudar. Então, eu preciso estar matriculado na escola, então eu vou para essa escola aqui. Porque eu sei que lá eu vou ter o que eu quero. Lá eu vou ter tudo que eu quero. Então, o ensino lá não era tão forte, né? Tipo, não era tão legal assim, igual a outra escola que minha mãe queria que eu fosse. Então, eu fui para lá, falei, eu vou para lá. E eu fiquei nessa escola, fiz o ensino médio lá. E no meu primeiro ano do ensino médio, tava tudo bem. Eu vinha na igreja, vinha no Força Jovem, convidava os meus colegas para vir no Força Jovem também. Mas no fim do ano, né, a minha mãe descobriu que tava com câncer. Era um câncer no intestino e um câncer maligno, então ele era muito agressivo, né? Então ela tinha muitos efeitos. E a minha cabeça ali virou uma chave. Eu comecei a pensar, poxa vida, na minha cabeça, eu era um ótimo filho, então eu não tinha erro nenhum. Então eu pensava, poxa, eu sou um ótimo filho e tudo mais, não tô fazendo nada de errado. Agora que eu vou fazer tudo de errado. Minha mãe tá aqui pra morrer, o que vai ser de mim agora? Porque eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Então eu falei, eu vou fazer tudo que me der na telha agora. Tudo que eu quiser fazer, eu vou fazer. E foi esse o meu erro. Eu quis fazer a minha vontade. Eu quis fazer tudo que eu queria. Igual o Salomão, tudo que veio no meu coração, na minha cabeça pra fazer, eu comecei a fazer. Então, as minhas notas de 10,
9, passou a ser 0, passou a ser meio, 1. Eu passei a tirar esse tipo de nota. E pra piorar, eu passei a brigar com os professores. Então eu tomei já advertência porque eu briguei com o professor, eu já briguei com colegas de escola, né, ameaçava eles, no mundo a gente fala cobrar, né, a gente vai tirar satisfação. Então eu já fui cobrar colegas na época, na porta da escola. Me tornei uma pessoa que eu não era, né? Eu passei a mostrar o que eu verdadeiramente era, na verdade. Aquilo só estava dentro de mim. Eu ficava segurando. Então, eu passei a fazer tudo isso. E assim foi. Então, os meus estudos caíram. Aquele foco que eu tinha para estudar não tinha mais. Eu não era mais um menino quieto, porque eu comecei a querer sair. Comecei a sair à noite, preocupar minha mãe, meu pai. Eu brigava com eles ainda mais. Então, aquilo tudo que eu fazia se intensificou. Então, eu parecia, olha, um capetinha mesmo em casa. Em casa, na escola, em todo lugar. E foi assim até eu entrar na faculdade, né? A minha mãe continuou fazendo tratamento e a minha cabeça foi meio que se acostumando. Ela tá viva, né? Ela não tá tudo bem, entre aspas. Então, eu vou voltar a estudar. Fui, passei na faculdade, comecei a estudar, voltei a estudar de verdade. Minhas notas voltaram a subir, passei a ser um ótimo aluno de novo. E aí veio a pandemia. E foi onde eu realmente vi quem eu era pra mim mesmo. Os meus olhos foram abertos e eu falei, uau, eu sou esse Gabriel. Então, eu vi que eu era perdido. Perdido porque eu era confuso, eu não sabia o que eu queria. Eu seguia uma hora os meus amigos, aí outra hora eu seguia o que eu queria, mas eu nunca seguia o Senhor Jesus. Eu seguia a minha mãe, que era da fé, e ela sempre falava, segue o Senhor Jesus, Gabriel. Eu preciso você seguir o Senhor Jesus. Mas eu não queria. Isso eu não escutava ela, eu escutava ela em todas as outras coisas. Tem que estudar, trabalhar, mas com relação a seguir o Senhor Jesus eu não seguia. Eu não escutava. Eu me fazia de surdo pra ela, né? E durante a pandemia, eu fiquei de tanto estudar, de tanto problema que tinha na minha casa. Os meus pais começaram a falir também, então o dinheiro que eu tinha eu já não tinha mais. Tudo isso começou a me afetar. Eu entrei num quadro de depressão, né? Eu não queria mais sair do quarto. O problema com o estudo voltou também. E os problemas com meus pais se intensificaram. Então, até que eu cheguei num ponto de tentar matar meu pai. Eu tentei matar ele, a gente tava discutindo muito, né? E eu fui e tentei matar ele. Então, ali foi o ápice. Eu já não sabia mais quem eu era, eu já não tava mais me reconhecendo, porque eu não queria mais sair. Tudo que me dava prazer, eu não queria mais fazer. Eu tava sem sentido pra viver, né? E isso eu vinha na igreja aos domingos com ela. A minha mãe sempre vinha aos domingos. Eu já, como eu comecei falando, já fiz parte do Força Jovem, né? Eu sabia o que era estar bem, porque quando eu vinha no Encontro Jovem, eu estava bem. Quando eu vinha participar das reuniões, o obreiro conversava comigo. E eu ficava assim, poxa vida, por que eu não tenho isso ainda? Né? Por que eu ainda não sou feliz? E foi onde eu voltei, comecei a ver os programas, né? Então, aquele desejo passou a voltar dentro de mim, eu passei a me lembrar de como era. Mas eu ainda assim demorei um ano para voltar pro Força Jovem. Isso foi em 2021. Em 2022, foi realmente meu fundo de poço. Eu já não queria mais nada da vida. E eu vim na igreja e eu falei, hoje é o último dia. Não quero mais viver, não quero mais nada da minha vida. E um rapaz me abordou, né? Pra conhecer o Força Jovem aqui do templo. E um obreiro já tinha conversado comigo, ele conversava comigo fazia um mês, eu tava enrolando ele, eu não queria vir. Só que naquele dia, naquela sexta-feira, eu olhei pro sorriso daquele rapaz. E era um sorriso verdadeiro. Eu falei, poxa vida, quanto tempo eu não tenho isso? E aí me veio na cabeça, o que você vai perder? Nada. Já não tem nada mesmo. Não tem nada. Então, eu vim no Encontro Jovem e aquele dia foi realmente o dia que mudou minha vida. Porque eu falei, rapaz, como eu tô bem aqui. Poxa, como é legal estar aqui de volta, né? E foi aí onde eu comecei a minha caminhada na fé. Então, eu ainda demorei uns 3 meses para pegar firme, né? Porque eu vinha, aí eu não vinha, dava ouvido à voz da dúvida, né? Eu falava, será mesmo que vai valer a pena? Já tava valendo a pena, eu tava muito melhor do que eu tava antes. Mas eu ainda ficava assim. Até que teve um Encontro Jovem, que eu tomei uma decisão. E eu falei, eu não posso continuar desse jeito.
Não posso continuar fazendo isso, aquilo outro. Não posso continuar vindo para a igreja por conta de terceiros. Eu preciso vir por minha causa e por conta do Senhor, meu Deus. Então, a partir desse dia, dessa decisão que eu tomei, eu não faltei mais no encontro jovem. O encontro jovem passou a ser muito mais legal do que já estava sendo para mim, entendeu? Eu comecei a querer vir aos domingos de novo como nunca antes. E depois de alguns meses, o obreiro tinha conversado comigo sobre o batismo nas águas e eu era meio resistente ainda, eu era um jovem muito resistente. E eu falei, tá bom. Passou um tempo, ele não falou mais nada comigo, mas aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, poxa, eu preciso de uma mudança. Só essa mudança aqui não tá sendo suficiente, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ser como os pastores, os bispos, eu quero ter o que eles têm. E aí eu cheguei no obreiro, conversei com ele, e aí eu me batizei. Dia 29 de janeiro de 2023. Foi o dia que a minha vida ela realmente mudou. Eu passei a ser um outro Gabriel. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Então, os prazeres que eram errados, eu larguei. Eu larguei a mentira. Eu larguei o palavrão. Passei a obedecer minha mãe. Pedi perdão pro meu pai. Pedi perdão pra minha mãe também, porque eu era um péssimo filho, né? Então, assim, coisas que eu não fazia antes, que nem passavam pela minha cabeça, eu passei a fazer. Então, ler a Bíblia, eu não conhecia a Bíblia. Eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos de igreja, e eu não lia a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Não orava, não jejuava, eu não fazia nada disso. E depois que eu me batizei, que eu tomei essa decisão, as coisas passaram a ser natural. E eu ainda demorei um ano com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu tinha muita dúvida. Eu ficava assim, será mesmo, né? Será que eu tô liberto mesmo? Eu me olhava no espelho assim, será que eu tô liberto? Não sei, né? E no meu olhar já dava pra ver que eu era diferente nas minhas atitudes. Eu recebia convites pra ir pra festa, pra ir pra bar. Eu falava, não vou não. Eu comecei a abdicar daquilo. Então, foi aí que eu fui tendo meu encontro com Deus, lendo a palavra, meditando na palavra. Então, tudo isso foi mudando a minha mente. E foi aí que as minhas atitudes passaram a ser diferentes. E peguei firme no projeto também, né? Entrei para universitários, então o projeto começou a me ajudar na faculdade, porque lá eu tinha muitas guerras, né? Era colega. E eu ficava assim, poxa vida, né? Eu tô indo na igreja agora, eu já mudei, mas eu ainda tenho esses convites. E eu gostava de estar ali no meio deles. Gostava de ir pra festa, gostava de fazer tudo que era errado. Mas aí eu passei a obedecer a palavra. E não mais o que eu queria. Não mais o que o Gabriel quer. Mas agora é o que Deus quer. E nesse meio tempo, tudo foi mudando. Então eu passei a ficar sozinho na faculdade. Já não tinha mais tantos amigos assim, porque eu mudei. Então eu falei, poxa, não é mais esse tipo de conversa que tá me agradando. E eu passei a me aproximar muito mais do pessoal aqui no Força Jovem. Então eu comecei a fazer amigos, porque eu ficava aqui no Força Jovem e eu era tão tímido que eu só conversava com o obreiro. Eu era tão recluso na igreja com relação às coisas da fé que eu só conseguia conversar com o obreiro. Não conseguia conversar com mais ninguém. Pra mim, eu chegava na igreja, tinha o pastor e o obreiro que me acompanhava. E aí eu passei a fazer amigos que querem o meu bem, querem que eu cresça, amadureça na fé, que queriam me aproximar do Senhor Jesus. Então, tudo isso contribuiu para minha mudança, além das decisões que eu passei a tomar. E nesse meio tempo, a minha mãe veio a falecer, né? Ela ficou internada há 2 meses, porque o câncer se espalhou e foi para uma região do corpo dela que já não tinha mais cirurgia, já não tinha mais jeito, não tinha mais nada, né? Então ela veio a falecer. E foi aí que eu comecei a amadurecer mais ainda com Deus. Então, aquilo que era pro meu mal, para me destruir, acabou se tornando em bênção. Porque agora eu já estava com Deus. Eu não queria fazer mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então Deus tinha que me ajudar. É uma obrigação, né, dele ajudar a gente. Porque o altar não deve nada. Então, foi difícil. Foi muito difícil. Foi um momento que me marcou, até hoje me marca. Mas eu tô aqui. Eu segui. Deus me deu essa força para seguir. Então, eu sei que hoje a minha mãe tá salva, que ela era da fé. Hoje eu não fico olhando para trás falando, poxa vida, né? O Senhor levou minha mãe, Deus. Não culpo a Deus. Eu sei que aquela situação Deus permitiu e que foi o melhor.
como também ela poderia ter sido curada. Enfim, né? Mas foi a vontade de Deus. E por eu estar no centro da vontade de Deus, aquilo cooperou para mim. Então, hoje eu não penso mais em sair da igreja, eu não penso mais em voltar para o mundo, eu não penso em largar tudo que Deus tem me dado. Hoje, a minha mente ela é diferente. E hoje eu tenho prazer de estar na casa de Deus, eu tenho prazer de estar aqui. Antigamente eu não tinha. E hoje esse prazer eu tenho, graças a Deus. Quem é de Deus tira a força da fraqueza, né? Uhum. Foi o seu caso. Hoje, então, além disso tudo, é um novo Gabriel. Você ajuda outras pessoas também, tem ajudado aqui na Força Jovem. Sim, senhor. E que essa história mostra os dois lados da moeda, né? O Gabriel viveu um momento em que ele tinha tudo, mas esse tudo era nada, porque não o levou para lugar nenhum. Então ele tinha lá as meninas, o dinheiro, a faculdade, mas ao mesmo tempo, nada. E também teve um momento, depois do Espírito Santo, que você chegou até a perder, você perdeu a sua mãe. Mas você não perdeu a verdadeira alegria. Enquanto tudo que você tinha não te dava alegria nenhuma, quando você perdeu a sua mãe, até mesmo cheio do Espírito Santo ali, sendo cheio do Espírito Santo, você não perdeu a alegria, porque era uma alegria genuína, verdadeira, né? Sim, senhor. Foi essa situação. E é como o senhor falou, eu achava que eu tinha tudo. Então, eu ficava nessa. Não, eu tenho tudo já. Eu não preciso. Eu não conseguia abrir minha mente para Deus. Né? Eu não conseguia entender quão bom era ler a palavra de Deus e entender ela. E hoje, se eu pudesse voltar no tempo, pastor, eu voltaria. Eu não teria feito nada do que eu fiz. Eu preferia não ter o dinheiro que eu tinha. Eu preferia que os meus pais não tivessem todo o dinheiro. Eu preferia não ter as meninas. Eu preferia não ter amigo. Eu preferia estar na minha escola, sozinho. Na verdade, eu não teria nem ido para aquela escola. Eu teria ido para a escola que minha mãe queria, que era o melhor para mim, né? Então, eu preferia ficar sozinho na escola e ter os meus amigos aqui no Força Jovem do que ter os meus amigos lá e ir pro caminho errado, fazer tudo que é besteira. Porque se eu pudesse, eu voltava no tempo. Eu não teria feito nada do que eu fiz. Nada. Porque o que eu tenho hoje compensa... Não tem nem uma compensação, assim. Aquilo lá é nada. Não se compara com o que eu tenho hoje. Com a felicidade, com a alegria. Mesmo não tendo a minha mãe. Mesmo eu tendo feito tudo o que eu fiz com meu pai. Mesmo tendo feito tantas besteiras. Eu prefiro estar aqui hoje do que viver a vida que eu vivia antes. Então, hoje, uma nova história, um novo Gabriel. E uma decisão foi o que mudou tudo. E o mesmo pode acontecer com você também. Tome uma decisão. Veja que a Laís voltou em um Alga Mais, o Gabriel voltou no Encontro Jovem. São duas reuniões que a Força Jovem dedica para você. De repente você está aí afastado, longe da presença de Deus, ou tem sempre acessado aqui o nosso canal, tem sempre assistido aqui nesse canal também, e você tem ouvido, você tem visto histórias de jovens que têm sido transformados, e você fica assim, que nem a Laís, né? Será que pode acontecer comigo? Será que Deus também é suficiente para mim? E sim, pode acontecer com você. Basta você tomar uma decisão. E essa decisão, com toda certeza, ela mudará toda a história da sua vida. Tome a decisão de vir, de voltar. Tome a decisão de pisar os pés aqui pela primeira vez. Não importa se você está afastado há muito tempo, há pouco tempo, se você nunca veio. E até você que de repente tem nos assistido, é da Força Jovem, mas está como os dois em um certo momento da sua vida também se encontraram. Né? Com a dificuldade de se entregar, não adianta você ser da igreja, você ser da Força Jovem, se você não realmente conhecer a Deus. O que Deus quer é que você se entregue para Ele de fato e de verdade. Quando isso acontece, aí sim a sua vida é transformada por inteiro. Se liga só, sábado agora a gente vai ter Encontro Jovem, tá? A reunião que o Gabriel veio e que foi o start ali para a mudança da sua vida. A galera da Força Jovem aqui do Templo, eles se reúnem todos os sábados, a gente, né, se reúne todos os sábados às 4 horas da tarde. Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás, bem do ladinho do Templo de Salomão, acontece o Encontro Jovem. Eu geralmente peço pra galera dar o endereço, mas vocês são daqui, né, os dois, então não tem endereço. O máximo que vocês podem fazer é chamar pra tribo, pra nação, né? Rubem é melhor, se quiser vir. Gade tá ganhando. Gade e Rubem, né? Rubem. Impacto e infalível. Né? Impacto e infalível, Gade e Rubem aqui com a gente, né? Invencível também tá aqui, né? Tem imbatível aí, tem, não é? Ninguém de imbatível aqui hoje, então se você é de imbatível e tá nos assistindo, vem pra cá pra você fortalecer o time ainda mais, tá certo? Então sábado agora,
é dia de encontro jovem. E assim, é uma tarde top demais, é uma galera super animada. Tem ali o esquenta da banda FJU a partir das 4 da tarde. É um encontro completo e finaliza sempre ali com um ensinamento, uma palavra que mostra um tema que nos mostra como ser um jovem segundo a vontade de Deus. E além do nosso encontro jovem, aqui no Templo de Salomão também a galera tem aqui a central da FJU, a Central Nacional da Força Jovem Universal, que fica localizada também aqui bem do ladinho do Templo de Salomão, na rua João Boêmio, número 225, aqui no Brás também, onde são dezenas de atividades que você pode fazer aqui na Central FJU. Desde artes marciais até workshops, aulas de idiomas, aulas de teatro, balé, dança. Você pode aprender um inglês, um espanhol, um instrumento também. Você pode ali, através das oficinas do mídia, aprender ali o design gráfico, fotografia, edição de vídeo, enfim. São várias as atividades que você pode fazer aqui na Central da Força Jovem. Me fala vocês aí. Qual é a atividade que vocês mais gostam de fazer aqui? Não vai falar que jogar ping-pong, tocar, né? Qual é a atividade que vocês mais gostam aqui da Central? De fazer ou ajudar? Aula de inglês. Aula de inglês? Aula de inglês. Eu participo das aulas de contrabaixo. Aula de inglês e aula de contrabaixo, então, né? Universitário e cultura, cada um vai puxar pro seu projeto, né? Então, aula de inglês, aula de espanhol, aula de alemão, francês, workshops de hebraico, aula de contrabaixo, bateria, guitarra, violão, teclado, aula de audiovisual, aula de cenografia, balé, danças urbanas, contemporânea, enfim, são dezenas de aulas que você tem aqui na Central da Força Jovem. Se liga aí um pouquinho mais do que rola aqui todos os dias, tá? De segunda a segunda, a Central tá aberta aqui para te receber e para te acolher, porque não importa o que você saiba fazer, goste ou queira fazer, aqui na Central da Força Jovem tem um espacinho para você. Se liga aí. Não é só mais uma obra, mas é uma obra que vai alcançar a alma. Esse lugar aqui, a Central FJU, ela é uma extensão da casa do pai. Queria me ajudar. Tem fé de conhecer o polo agora. Existe um lugar pensado especialmente para jovens que querem mais da vida, mais oportunidades, mais preparo, mais propósito. Esse lugar é a Central FJU. Um espaço totalmente pensado e preparado para jovens de 15 a 25 anos, criado para desenvolver talentos, acolher histórias e construir futuros. Sou professora de inglês na Central da FJU e tenho esse privilégio desde 2008, mas quando a Central ainda nem existia. E como professora voluntária, eu me sinto parte disso, né? Parte dessa revolução de trazer o jovem para conhecer o seu próprio valor, descobrir os seus talentos, multiplicar o que é bom para esse único fim proveitoso. Então, para mim, é um privilégio muito grande. A primeira aula no Polo da Força Jovem foi uma experiência inesquecível. Eu lembro que nós entramos no tatame e paralisamos, porque eu já visitei várias academias de Muay Thai e nenhuma academia profissional renomada tem a estrutura que nós temos hoje. Eu nunca visitei uma academia que tem ar-condicionado, nunca visitei uma academia que tem um banheiro limpo, que tem toda essa estrutura. E academias grandes, profissionais. Então, para nós, foi um impacto ali, foi
algo marcante, tanto para mim como para todos os jovens que estavam naquele dia. Aqui, cada jovem é visto, ouvido e incentivado a crescer. Na Central FJU, o desenvolvimento vai muito além da teoria. Oferecemos aulas de idiomas, intensivão para o Enem, instrumentos musicais, audiovisual, artes marciais, teatro e muito mais. Claro, além disso, é o lugar onde nascem amizades verdadeiras. Central FJU é o seu lugar, o lugar onde todo jovem deve estar. Quer saber mais? Então fala com a gente. Envie uma mensagem para o WhatsApp 11 2178 1187 e acompanhe tudo o que acontece por aqui seguindo nossas redes sociais. @Central FJU. A Central FJU está localizada na Rua João Boemer, 225, no Brás, e está aberta todos os dias, esperando por você. Vem pra Central, vem pra FJU. Tá aí, então a gente espera aqui na Central Nacional da Força Jovem. Convite feito de segunda a segunda. De segunda a sexta, a partir das 2 horas da tarde, a Central abre. Aos sábados, a partir das 9 horas da manhã e aos domingos, logo após a reunião das 9h30, concentração de fé e milagres, que acontece aqui no Templo de Salomão. Tá certo? Então, a gente espera eu, a Laís, o Gabriel, a gente espera aqui na Central. Laís, obrigado pela participação. O Gabriel também. Live FJU de hoje vai ficando por aqui. Eu te espero, tá? Daqui a pouquinho na reunião do Algo a Mais. Valeu, tchau, tchau. Pense agora na sua família. Una sua fé com a nossa nesse momento de oração. É o seu tudo agora, suas lágrimas, tudo aqui perante esta cruz. 2025, um estádio não foi suficiente. 2026, 2 estádios. Pacaembu, Neoquímica Arena. 4 concentrações acontecendo simultaneamente. 3 de abril, Sexta-feira da Paixão, às 10 horas e 17 horas. Diante da cruz, abençoe sua família. Em um momento que ficará marcado na história. Prepare-se.